Olá, Alcatel, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre essa obra magnífica, extraordinária que se chama O Conde de Monte Cristo. Esse livro aqui simplesmente se tornou meu livro preferido, do nada. Eu não conhecia muito sobre essa história, eu já tinha assistido ao filme, mas fazia muito tempo, eu não me recordava de nada. E eu li esse livro semana passada, comecei na segunda-feira e concluí no sábado. Em 6 dias eu li 1.300 páginas de tão bom que esse livro era. Eu consegui ler rápido, porque semana passada eu não estava trabalhando. Então eu tive muito tempo livre, né? Então eu lia de manhã, eu lia de tarde, eu lia de noite. Eu lia em torno de 6 horas e meia por dia. Então, tinha muito tempo, então eu consegui ler muito rápido e a história é muito boa, né? E eu vim falar um pouco sobre ele aqui com vocês. Eu vou falar sobre a história assim bem por cima, bem superficialmente, porque eu gosto de falar sobre os trechos que me marcaram. Então, eu vou falar bem pouco sobre a história, porque tem muitos vídeos aí sobre a história, até na sinopse, quando você vai comprar, você vê do que se trata a história. Mas os trechos, isso não tem. Então, é isso que eu gosto de trazer e ajudar vocês até a refletirem. Então, é isso. Então, pessoal, o livro vai contar a história de Edmond Dantes, é um marinheiro. Ele está aí no auge da sua felicidade. Ele vai se tornar capitão do navio. E vai se casar com uma mulher que ele sempre quis se casar, né? Porém, três homens conspiram contra ele, né? O Fernando, que quer a mulher que Edmund Dantes vai casar. Danglars, que quer ser o capitão no lugar do Edmund. E Villefort, que é o rapaz responsável por colocar Dantes na prisão, no lugar do pai dele. O pai dele era que era para ser do Villefort, que era para ser preso. E ele conspira para que, junto com os outros, para que acabe que Dantes vá para a prisão. E ele é preso, né? Passa mais de 14 anos lá preso. Mas durante a prisão, ele conhece o Abade Faria, que é um senhor que está preso lá também. E esse senhor vai ser meio que, deixa eu ver, um mentor, um mestre para ele. Vai ensinar outras línguas, vai ensinar sobre filosofia, vai ensinar sobre ciência, sobre química, sobre tudo. A Edmundo Dantes, enquanto ele está lá na prisão, né? E passa um tempo lá da história, Edmundo Dantes consegue fugir. E quando ele consegue fugir, além do abate passar, o abade faria passar o conhecimento para ele, também deixou uma grande fortuna com Edmundo Dantes. Então, quando ele foge, ele vai atrás dessa fortuna, né? E, e muda de nome, para ninguém saber que ele está vivo. E com essa fortuna, ele vai usar para ajudar algumas pessoas e para colocar em prática a sua vingança. Ele quer se vingar dessas pessoas que conspiraram contra ele. E daí a história vai ter várias pequenas histórias dentro, subtramas dentro dessa história aqui, que vai envolver a vingança aí de Edmond Dantes. E basicamente é isso. Se você quiser saber mais, é só lendo o mesmo livro. Agora eu quero trazer os trechos que mais me chamaram a atenção. O primeiro trecho, eu já até compartilhei com algumas pessoas lá no Instagram, assim que eu concluí a leitura, é esse aqui, ó. Diz o seguinte, ó: aprender não é saber. Há sabidos e sábios. A memória faz os sabidos. A filosofia faz os sábios. O que quer dizer aqui? Que vocês, os sabidos são aqueles que só têm o conhecimento. E os sábios são aqueles que têm o conhecimento e colocam em prática. Tipo, não adianta eu ler todos. Eu leio aqui Ética Nicômaco, esse livro verdinho aqui que eu estou apontando, ó, de Aristóteles. Ter todo o conhecimento dele, mas esse conhecimento eu não colocar em prática. Do que adianta? Então, essa é a diferença do sábio e do sabido. E o mesmo exemplo que eu dei lá no Instagram, eu vou dar aqui, que é dos cristãos. Os cristãos leiam a Bíblia,
sabem tudo da Bíblia, as passagens, todos os ensinamentos, porém na hora de colocar em prática, eles não conseguem. Alguns, né? Eu não vou generalizar, mas alguns não conseguem. Outro exemplo, por exemplo, aquelas pessoas que postam frases no Instagram, nas redes sociais, é, de reflexão, de motivação, algo assim. Tipo, elas postam lá, mas elas mesmas não seguem aquilo, entendeu? Então não adianta nada você ter esse conhecimento sobre como ser uma boa pessoa, por exemplo, mas não conseguir colocar em prática. Então, se você quer ser sábio, tem que ter o conhecimento e colocar em prática. E vamos para o próximo trecho. Tem outro trecho aqui, é bem curta a frase, mas é de uma reflexão imensa, que é o seguinte, ó. Em pequena dose é um remédio, em grande dose é um veneno. Aqui eles estão falando sobre um antídotozinho que pode ajudar uma pessoa, mas também pode matar. Esse antídoto vai estar presente durante toda a obra, vai ser usado várias vezes. Quando eu grifei essa passagem, eu me recordei de outros trechos de filosofia, né, que fala sobre o equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio, nada de mais, nada de menos. Eu grifei nesse sentido, né? Mas aqui está presente de outra maneira. Então, esse remédio que pode curar ou matar é meio que uma analogia à justiça e à vingança, que mostra como a linha é tênue entre justiça e vingança. E esse tema vai ser meio que a moral aí da, da história aí do Conde de Monte Cristo, né? Às vezes quando o Conde de Monte Cristo está fazendo algo achando que é justiça, enquanto a gente lê, a gente fica assim refletindo, será mesmo que é justiça? Será que ele não está apenas se vingando? Então, esse remédio aí que cura ou mata é uma analogia aí a isso, né? E como eu falei, ele vai estar presente durante toda a obra, ele vai salvar muita gente, ele vai matar muita gente. Muitas pessoas vão morrer por causa desse antídoto. Então, fica aí essa reflexão aí a respeito, né? De que se for na medida certa, é um remédio, mas se for demais, é um veneno. Então, é isso. E a frase final aqui do livro, na página 1300, é a que mais me fez refletir, né? Que diz o seguinte, Edmond Dantes diz o seguinte, ó, só aquele que passou pelo extremo infortúnio pode sentir a extrema felicidade. E é preciso ter querido morrer, Maximilian, para saber como é bom viver. Essa frase aqui, depois que você lê o livro, você se emociona. Eu me emocionei aqui com o final, porque ele passa por tantas dificuldades, tantas coisas, que ele até pensa em se matar algumas vezes, mas acaba aí que tudo dá certo, né? E ele percebe como é bom viver. E ele fala isso para um dos seus amigos que também queria se matar, mas que depois de um tempo ele percebeu também como é bom viver. Só depois de passar pelo extremo infortúnio a gente percebe como é bom viver. Isso aqui me lembra muito da filosofia estoica, que quem me acompanha muito mais tempo aí no YouTube sabe que eu sempre comento, em toda resenha eu sempre tento encaixar alguma coisa da filosofia estoica, porque é a filosofia que eu levo para a minha vida. Então, tudo que eu vejo na literatura que tem algo estoico, eu encaixo aqui nos vídeos, e até para passar a mensagem para vocês, para sentir curiosidade, né, para conhecer a filosofia estoica. E é isso, basicamente, esse é o vídeo aqui que eu quis trazer. Acho que não foi tão longo, mas é isso, leiam Conde de Monte Cristo, não se assustem pelo tamanho, é uma leitura muito fluida, muito gostosa, tem capítulos curtos, tem alguns longos, mas em grande parte é curto, e os diálogos são muito fáceis, não tem palavras difíceis, é um clássico muito fácil de se ler, apesar do tamanho. Não sintam medo desse calhamaço aqui. E acabou que eu fui ler sem conhecer muito da história, né? E acabou se tornando meu livro preferido. Ele estava muito em empate com Os Miseráveis. Miseráveis era meu top 1. Tava muito empate. O critério de desempate foi o escritor.
Porque se fosse Vitor Hugo escrevendo esse livro aqui, esse livro teria, teria 3.000 páginas. Um livro de 1.300 teria 3.000 páginas. Mas o escritor que ajudou a desempatar, eu preferi aqui o do Conde de Monte Cristo, por Alexandre Dumas, não sei como se pronuncia. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Se puder curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se puder se inscrever, eu fico bastante agradecido. E é isso. Até a próxima.